Olá a todas, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma live do MKT Advogadas. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Gomes, sou advogada, professora e sou a fundadora aqui do nosso perfil de marketing para advogadas, um tema que me é tão caro e que eu gosto tanto de falar sobre isso e vim desenvolver conteúdo aqui para que eu possa ajudar mais e mais pessoas. Bom, gente, enquanto eu aguardo vocês irem entrando aqui na nossa live, vou dar para vocês um aviso muito importante. Hoje eu lancei um segundo e-book aqui do nosso perfil. Esse e-book se chama Instagram para Advogadas. Nele eu trago os primeiros passos para você profissionalizar o seu perfil no Instagram. Esse e-book eu criei ele em maio desse ano e tinha lançado primeiramente no meu perfil profissional, que é o @AmandaGomesALB. E esse e-book foi um sucesso por lá. Eu enviava esse e-book por e-mail. Vocês imaginam? E aí foi um sucesso tão grande, tanta gente pediu que eu não dei mais conta de ficar mandando um por um. Então eu reformulei todo o design desse e-book e relancei agora de uma forma muito mais prática de baixar, muito mais rápida, e compartilho aqui com vocês, tá? Para vocês poderem começar a alavancar as redes sociais de vocês para a prospecção de clientes, porque é isso que a gente quer no final das contas. É esse resultado que a gente busca. Então, para quem ainda não baixou esse e-book, certo? Ele está aqui no nosso perfil, por meio do link da bio, você consegue baixar tanto esse e-book quanto um outro que eu lancei há algumas semanas atrás, que eu trago 30 dias de conteúdo para você postar nas suas redes sociais de advogada. 30 ideias que inclusive você pode multiplicar, porque tem ideias lá que você pode aplicar para várias vezes. Por exemplo, comentar uma notícia da semana. Se você quiser, você pode toda semana comentar uma notícia. Então, você não pode mais ter aquela desculpa de que você não sabe o que vai postar, que você não sabe que conteúdo postar. Então, eu tenho esses dois e-books totalmente gratuitos para vocês baixarem e está no link da nossa bio aqui do MKT Advogadas. Então eu espero que vocês gostem, que vocês utilizem esse conhecimento a favor de vocês, para que vocês possam alavancar a carreira de vocês e alavancar a prospecção de clientes por meio do marketing digital. Bom, pessoal, o tema da live de hoje, ele partiu de uma pergunta que eu recebi aqui de uma seguidora, certo? Que é mais ou menos o seguinte: é possível produzir conteúdo, criar conteúdo na internet se eu não tenho experiência na advocacia? Como que eu vou produzir conteúdo se eu não tenho experiência? Se, por exemplo, eu passei agora na OAB, ainda vou receber minha carteira, se eu ainda recebi a carteira, mas ainda não tenho a prática da advocacia, ou até mesmo se eu ainda sou uma estudante. Então, é uma pergunta que vai servir tanto para as estudantes de direito quanto para as advogadas em início de carreira, que ainda não têm uma experiência na militância propriamente da advocacia, tá? Bom, gente, e a resposta é que sim, é possível você produzir conteúdo, criar conteúdo na internet, por mais que você não tenha experiência na advocacia. Olha só, revelei aqui uma verdade que muitas de vocês não sabiam ou não tinham se tocado ainda. Bom, eu passei por esse percurso, eu passei por esse momento, eu também já tive a minha fase que eu ainda estava no começo da minha advocacia, tinha recebido minha carteira da OAB há pouco tempo, mas eu já acordei para essa questão de marketing digital logo que eu saí da faculdade. E aí eu sabia que eu tinha que começar a ser vista, que eu tinha que começar a produzir conteúdo, só que eu não tinha a experiência da advocacia. Então, o que fazer nesse caso? Gente,
isso aqui é algo que vai ajudar muitas de vocês. Eu tenho certeza que vocês que estão aí me assistindo têm algum conhecimento teórico de uma matéria que vocês sabem de uma forma mais aprofundada, alguma matéria que vocês dominam e tudo mais. Bom, pois é hora de você utilizar isso ao seu favor. Se você ainda não tem a prática na advocacia, o que você vai fazer é utilizar o seu conhecimento teórico, a sua bagagem de todo o seu estudo na faculdade ao seu favor. Então, olha só como isso é reconfortante, porque por mais que você esteja no início da sua carreira, por mais que você seja estudante de direito ainda, por mais que você seja advogada, mas ficou parada por muito tempo, isso não é motivo para deixar de produzir conteúdo na internet, gente. Com certeza você tem aí alguma matéria, alguma área do conhecimento que você domina, então você precisa pegar toda essa teoria que você aprendeu na faculdade, que você tem essa bagagem de estudo e utilizar esse conhecimento a seu favor. Então, esse é o primeiro passo. Então, se você está nesse momento de início da sua advocacia, você precisa parar um momento e escolher temas, escolher uma área para você se aprofundar, os temas principais que você precisa se aprofundar. Então, quando a gente está numa fase que a gente ainda não tem muitos clientes, que a gente ainda não tem muita procura, a gente tem que aproveitar isso para estudar muito e se atualizar muito. Eu digo isso, gente, porque eu recebo diariamente dúvidas de advogados e de advogadas que não são especialistas na área do direito de família, por exemplo, e estão com alguma dúvida relacionada a essa área. E eu percebo que o que muitas vezes parece ser uma dúvida prática da advocacia, na verdade é uma dúvida teórica. Então, muitas vezes, quando alguns advogados vêm tirar alguma dúvida comigo sobre algum procedimento do direito de família, eles, na realidade, desconhecem aquele procedimento não por falta de uma prática na advocacia, mas muitas vezes pela falta da teoria, por falta de um estudo mais aprofundado. Então, vocês precisam entender que não adianta você ter a prática se você não tem uma boa teoria. Então, essa é a sacada para você começar a produzir conteúdo. Se você tem uma base de um conteúdo teórico, se você está estudando uma determinada área, enfim, você tem conhecimento naquilo, você pode compartilhar esse seu conhecimento que você já tem hoje. Você precisa ser muito íntegro, trabalhar com o que você tem de conhecimento até o momento e compartilhar isso, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ser ajudadas com essas informações que você vai compartilhar. Tem muita gente que não sabe dos seus direitos, que não tem informação, que não tem conhecimento sobre isso e que nas redes sociais vê uma forma de se atualizar, uma forma de se informar, de conhecer os seus direitos. Então, você vai desenvolver um papel fundamental de trazer essa informação às pessoas, de fazer o seu marketing de conteúdo. Então, por mais que você não tenha a praxis da advocacia, mas você vai ter um conhecimento teórico que você vai poder agregar à vida das pessoas. E esse seu conhecimento teórico, ele pode muitas vezes, infinitas vezes, ser relacionado com temas da nossa atualidade. Então, eu tenho casos de alunas minhas, dos meus cursos, enfim, mentoria e tudo mais, que elas ainda não têm propriamente uma prática na advocacia ainda muito grande, mas elas pegam a área de especialidade delas, pegam toda aquela bagagem, toda aquela base teórica que elas têm
e elas vão pegando fatos, notícias, situações que estão acontecendo aí no nosso mundo e vão conectando com o que elas têm de conhecimento. E assim elas vão fazendo lives, vão fazendo posts, vão fazendo vídeos no IGTV, informando as pessoas. Então, elas estão ali trazendo informação, e não só uma informação qualquer. Elas estão trazendo uma informação atualizada, baseada em notícias, baseada no que está acontecendo no nosso mundo hoje. Porque não adianta você só pegar, por exemplo, hoje eu vou falar sobre divórcio. Só que aí você traz uma abordagem muito doutrinária de divórcio, então não é interessante fazer dessa forma. Quando eu digo que você tem que utilizar o conhecimento teórico ao seu favor, não significa que você vai ser muito doutrinária, que você vai usar muito juridiquês, não. Mas significa que você vai pegar essa matéria que você está estudando e transformar isso numa linguagem mais fácil para as pessoas que estão lhe assistindo, que estão consumindo o seu conteúdo de alguma forma, certo? Bom, eu recebi aqui uma pergunta da Cassiele. Amanda, seria interessante fazer posts de mais de uma área? Excelente pergunta. Olha, isso é um tema que daria para uma outra live inteira, mas, resumidamente, qual é que é a minha opinião? Eu sou super a favor do gatilho mental da especificidade. O que é que isso quer dizer? Que na advocacia, da mesma forma que acontece com outras áreas do conhecimento, os clientes, eles querem um profissional especialista. Não especialista no sentido de que tem um certificado de especialista, não é isso. Mas eles querem um advogado que é especializado em uma área, que atua naquela área. Então, por mais que você ainda não tenha a militância na advocacia em uma determinada área específica, é interessante que você já direcione os seus estudos para uma área. Então, sim, é recomendável que você foque em uma área. Agora, existe uma exceção que você pode fazer, que é o seguinte: eu recomendo que, se você não tem ainda a segurança de ficar em uma única área, você utilize duas áreas que são correlatas. Por exemplo, se você tem mais conhecimento, se você é especialista, por exemplo, em direito do trabalho, você pode trazer no seu perfil temas de direito do trabalho e de direito previdenciário, que são duas áreas distintas, duas áreas do conhecimento distintas, mas que tem tudo a ver uma com a outra, que são relacionadas uma com a outra. Ou então, por exemplo, que você quer fazer conteúdos na área tributária e empresarial, na área de direito de família e sucessões, ou, por exemplo, direito de família e direito previdenciário, também daria certo, dependendo da abordagem. Então, eu não acho que você tem que atirar para todo lado. Você tem que utilizar o gatilho mental da especificidade. O mercado hoje, ele está cada vez mais competitivo. Isso significa que os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, um profissional generalista não é visto com bons olhos. Então, é muito importante que você tenha um direcionamento, que você tenha um enfoque. Isso significa que você deve ter uma área de expertise, de especialidade. E aí, como eu disse, você pode utilizar áreas correlatas, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, hoje eu só atuo em direito de família e das sucessões. Então, isso significa o quê? Que os meus clientes, eles sabem que eles podem confiar em mim para resolver um determinado problema deles, porque eu tenho essa especialidade, porque eu me aprofundei nesse estudo, eu realmente me debrucei muito tempo nesse estudo. E vou contar aqui um segredinho para vocês. Gente, quando eu estava na faculdade,
eu fui monitora, certo? Inclusive, se tem alguém aqui me assistindo que ainda está na faculdade, essa experiência de participar de programas de monitoria, de iniciação à docência, são extremamente importantes, tá? E aí, eu fui monitora na disciplina de Direito de Família, tá? Não foi a única disciplina que eu fui monitora, mas foi a disciplina que eu fui monitora de forma mais recente. Foi a última disciplina que eu atuei na monitoria. Então, por causa disso, foi a disciplina também que eu fiz minha monografia e tudo mais. E aí, posteriormente, segui com a minha especialização, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o meu primeiro cliente, na verdade, a minha primeira cliente na advocacia, no direito de família, ela veio da seguinte forma: o filho dela indicou ela pra mim, porque ele me conhecia da época da faculdade, quando eu era monitora de direito de família. Então ele sabia que por mais que eu não tivesse ainda a prática na advocacia, eu tinha um embasamento teórico muito grande, muito tempo de estudo, inclusive dava aula sobre esse tema, por causa da monitoria. Então, essa questão de você ainda não ter a prática da advocacia não é empecilho para você produzir conteúdo e não é empecilho para você ter os seus primeiros clientes. Só que você precisa mostrar que você tem conhecimento. Então, se você ainda está no momento que você não tem a prática ao seu favor, então utilize a teoria ao seu favor. E é assim que os clientes apostam em jovens advogados, quando eles sabem que aquele jovem advogado tem o potencial de resolver o problema dele, que aquele advogado tem conhecimento teórico suficiente, que ele tem o saber suficiente para resolver aquele problema na prática, que ele vai saber aplicar isso depois. Então, vocês estão me entendendo quanto isso é importante? Eu bato muito nessa tecla porque, como eu estava dizendo para vocês, muitas dúvidas que aparecem, eu digo isso, gente, porque eu sou professora, eu recebo muitas dúvidas, muitas mensagens, e muitas vezes eu percebo que as dúvidas que supostamente são dúvidas teóricas, que são dúvidas muitas vezes práticas, na verdade são dúvidas teóricas. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem advogados que estão fazendo determinado procedimento e aí eles têm alguma dúvida sobre aquele procedimento, enfim, vem tirar uma dúvida comigo. E quando eu vou perceber, aquela dúvida não é em relação ao processo, não é em relação ao procedimento, à prática, não. Aquela dúvida poderia ter sido sanada se aquela pessoa tivesse estudado a teoria ou tivesse estudado um pouquinho mais. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos lá, recapitulando aqui o que nós estamos trazendo na nossa live de hoje para vocês compreenderem melhor. O nosso tema aqui é se é possível uma pessoa que não tem experiência na advocacia produzir conteúdo na internet. Por exemplo, uma advogada que ficou parada durante muito tempo, ou uma advogada que está em início de carreira, ou até mesmo um estudante de direito. E a resposta é que sim, é possível e você deve produzir conteúdo na internet ainda que não tenha experiência. Porque se você deixar para começar quando você tiver experiência, pode ser que você não consiga ter a experiência que você quer. Então, entendendo o que eu quero dizer? Quando você começa a produzir o conteúdo, você vai ser mais visto ou mais vista, você vai prospectar mais clientes e assim você vai começar a desenvolver a sua prática. Agora, se você se recolhe, não posta nada, não produz conteúdo, esperando que um dia você tenha a prática na advocacia, pode ser que esse dia não chegue. Então, você precisa tomar uma posição de proatividade em relação à advocacia, principalmente quando você está no começo.
Porque a gente não pode esperar que alguém nos dê uma chance, que alguém nos dê uma oportunidade. Nós é que temos que ir atrás dessa oportunidade. Nós é que temos que construir o nosso caminho que nós desejamos na nossa carreira. Então, às vezes eu vejo isso, advogados que estão desesperados por uma oportunidade, por uma chance, por alguém que reconheça o seu valor, o seu trabalho, o seu conhecimento, mas a verdade é que se você mesma não for atrás de mostrar isso, se você mesma não for atrás de produzir conteúdo, de disseminar conhecimento, de agregar valor às pessoas, como é que elas vão reconhecer o valor do seu conhecimento e do seu trabalho? Então, não tem como, uma coisa leva a outra. Então, você produzindo conteúdo hoje, com o conhecimento que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, você com certeza vai conseguir alavancar a sua advocacia de uma forma que você aos poucos vá tendo mais experiência e aí sim, depois disso, você vai começar a produzir conteúdos de ordem mais prática. E aí eu dei o exemplo de vocês, dei o exemplo para vocês do que eu fiz. Eu, quando comecei a advogar, obviamente, não tinha experiência na advocacia e no meu caso ainda era mais específico porque eu não tinha estagiado em escritório de advocacia, eu não tinha nenhum tipo de apadrinhamento, eu não tinha parentes advogados, nada. Então eu era assim, zero, eu tinha começado do zero na advocacia, mas o que era que eu tinha ao meu favor? Eu tinha um capital de conhecimento que eu desenvolvi nessa época que eu fui monitora na faculdade. Foi uma época em que eu me dediquei 2 anos, acho até que um pouco mais, mas eu passei 2 anos como bolsista na faculdade porque eu era monitora na área do direito de família. E eu passei 2 anos debruçada em livros, em doutrina, em jurisprudência, fazendo grupo de estudo, dando aula, preparando material. Então, eu desenvolvi uma bagagem teórica fantástica, fantástica. E isso me possibilitou ter o meu primeiro cliente logo que eu saí da faculdade, logo que eu recebi meu OAB. E aí um foi puxando o outro, foi puxando o outro. Então, se você mostrar que você sabe, que você se garante, que você realmente tem o conhecimento, que você detém essas ferramentas teóricas, com certeza vão ter clientes que vão apostar no seu trabalho justamente porque você tem o conhecimento. Então, normalmente é isso. Os clientes que apostam nos jovens advogados, eles sabem que aqueles advogados às vezes não têm tanto tempo de carreira, tanto tempo de experiência, mas eles sabem, quando eles escolhem um advogado que vão lhe representar e que é jovem, que aquela pessoa tem o conhecimento. Então, para o cliente é muito bom porque ele vai contratar um advogado que é jovem, que muitas vezes tem honorários que ainda são um pouco mais em conta do que se ele contratasse uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, e ele vai utilizar o conhecimento desse advogado ao favor dele. Então ele vai fazer um voto de confiança no conhecimento daquele jovem advogado, e não só isso, um voto de confiança, porque aquele advogado, por ser jovem, ele pode oferecer alguns benefícios que um advogado que tem muito tempo de carreira não ofereceria. Por exemplo, um jovem advogado, ele tem um tempo ainda disponível que ele vai poder diligenciar o processo muito mais próximo e muito mais rapidamente do que às vezes um advogado que é bambambam no mercado. Vocês estão me entendendo? Então você precisa mostrar para o cliente quais são as vantagens dele lhe contratar. Então, muitas vezes tem esse fator que isso aqui só entre nós, certo? Que muitas vezes ele vai economizar um pouco porque os seus honorários ainda não são honorários de uma pessoa que está há muito tempo no mercado. Ele vai saber que você, por ser jovem, por você ainda não ter uma cartela de clientes muito grande, que você vai poder diligenciar muito mais o processo dele, acompanhar o processo de forma mais próxima. Então você precisa ir mostrando isso aos poucos para os clientes de vocês. E aí
um desses fatores é o conhecimento teórico. É você mostrar. Isso você não mostra apenas no momento da consulta. Não, é interessante que o cliente já chegue na consulta com você sabendo do conhecimento que você produziu, das informações que você dissemina, do conhecimento que você traz nas suas redes sociais. Em artigos, por exemplo, existem vários sites como o Jus Brasil, que você pode fazer artigos de forma livre, de forma gratuita, não paga nada para postar lá no site deles. E é uma rede bastante frequentada, que tem um número de visualizações muito bom, um tráfego muito bom de pessoas. Então é isso, gente. Eu nunca senti essa questão de que, porque eu estava no início de carreira, as pessoas não queriam me contratar ou coisa do tipo. Não. É claro que existe um tempo para você mostrar para as pessoas que você agora já é advogada, que você, já se formou. Existe um tempo para você fazer uma rede de contatos. Existe um tempo, essas coisas levam tempo mesmo. Mas tem resultado quando você faz isso de forma focada e quando você faz isso de uma forma que você passa segurança para as pessoas. E aí, por isso que você ter uma área de especialidade é tão importante. Porque você já imaginou a insegurança que você pode passar para um cliente seu quando você, além de ser jovem, ainda é um advogado generalista que pega qualquer processo de qualquer área que está por vir? Então, eu acredito que você escolher uma área de especialidade facilita nessa questão da prospecção de clientes, especialmente se você ainda é jovem no mercado. Porque aí você vai poder se aprofundar bastante em uma determinada área específica e os clientes, eles vão utilizar o voto de confiança que eu falei para vocês a favor do seu conhecimento teórico, a favor da sua expertise naquela área e a favor de saberem que vocês têm uma proximidade, que o cliente vai poder ter mais acesso a você, que ele vai ter mais facilidade para falar com você, que você vai poder diligenciar muito mais o processo dele, passar as informações do processo dele de uma forma mais próxima do que se fosse um escritório grande. Então, enfim, são diversas vantagens que são tanto para o cliente como para você também. Então, não leve essas questões de que, porque eu sou estudante, porque eu sou iniciante, porque isso, porque aquilo, para você não produzir conteúdo. E aí, eu digo para vocês, quando eu tava na época de monitoria da faculdade, eu dava aula, mesmo sendo estudante. Só que a diferença é que eu era monitora naquela disciplina, ou seja, naquela disciplina específica, eu me aprofundei. Eu tinha um conhecimento mais aprofundado em relação a outros estudantes. Então, eu podia, naquela minha área de expertise, passar o conhecimento para eles. Da mesma forma que tinham outros monitores em outras áreas de expertise que eu frequentava o grupo de estudo deles, as aulas deles. Vocês estão me entendendo? Então, o fato de você ser estudante não é empecilho para que você possa disseminar conteúdo. Eu fazia isso lá na faculdade, mas você pode fazer isso tanto na faculdade quanto também na internet. É porque, no meu caso, eu só fui acordar para isso quando eu me formei. Então, antes disso, eu até produzia alguns conteúdos que eram de forma virtual, só que sempre para um grupo fechado, que eram aquelas pessoas que participavam do meu grupo de estudo, das minhas aulas e tudo. Então, eu mandava o material por e-mail para eles, né? Mas eu não fazia isso de forma tão aberta. Eu fui acordar para isso depois que eu me formei. Mas você que é estudante, você já pode ir fomentando a sua autoridade. Mas, como eu disse, sempre se apresentando de uma forma íntegra, se apresentando como quem você é hoje, na condição de estudante. Porque eu vejo situações lamentáveis de estudantes que até querem produzir conteúdo, só que aí querem produzir um conteúdo como se fosse advogado já. Botam aquela foto com aquele terno, com uma logomarca, um negócio assim que fica muito forçado, muito esticado, sabe? Então, isso
você precisa ter integridade para saber qual o limite ali de quando você ainda é estudante. Mas isso não significa que você não pode produzir conteúdo. Muito pelo contrário, você pode produzir artigos, você pode produzir posts na internet, voltados para outros estudantes ou para as pessoas que querem conhecer um pouco mais dos seus direitos. Então, existem diversos casos de sucesso de estudantes que fizeram isso. Por exemplo, tem o perfil, eu não sei se ainda tem esse perfil com esse nome, mas antes era a Vingadora do Direito, que é a Thaís Beldel, que hoje ela é advogada criminalista, mas ela começou essa carreira dela na internet, né, essa produção de conteúdo dela na internet, quando ela ainda era estudante de Direito. E ela começou a bombar no Instagram, né? Ela, inclusive, recebia livros, recebia convite para ir em congresso, etc. Então, é um exemplo de um case de sucesso, né? A Thaís Beldel. Outro exemplo é a Ana Clara Fernandes, do Vício de uma Estudante, que ela tem um perfil no Instagram que, nossa, eu acho que hoje já deve ter ultrapassado os 100 mil seguidores. Ela começou também como estudante, dando dicas de estudo, dando dicas de cronogramas para passar na UAB, enfim, ela trouxe essa vibe mais concurseira, né, digamos assim, mais OABeira, como o pessoal fala, e ela criou um público incrível, criou uma autoridade maravilhosa, e hoje ela é advogada e tem uma audiência enorme, e que ela pode, inclusive, hoje ela faz isso, né, de vender os conteúdos dela, de vender os cronogramas dela, e hoje ela trabalha em questão de preparação desses alunos, enfim. Então, você que é estudante que está me assistindo, eu parabenizo você porque você já está acordando para isso, que você já está aqui se atualizando, buscando conhecimento e buscando formas de melhorar ou de começar o seu marketing digital, porque se você já começa a fazer uma audiência hoje, a criar uma audiência hoje, uma audiência no sentido de pessoas que lhe seguem, né, de pessoas que consomem o seu conteúdo, que leem o seu conteúdo, isso já vai facilitar sobremaneira para quando você for advogada, tiver recebido sua carteira da OAB e quiser propriamente se inserir no mercado de trabalho. Inclusive, eu lembrei aqui de uma situação de um aluno meu, da minha última turma de curso de Instagram para advogados, e ele no momento tá com a carteira da OAB, acho que ele tá de licença porque ele assumiu um determinado cargo, enfim, mas ele disse que depois disso ele tem pretensão ainda de voltar a ser advogado e tudo mais. E o que eu tava falando com ele é o seguinte, que ele tem que aproveitar esse período, por mais que ele não esteja atuando na advocacia, mas para formar uma audiência, para criar um engajamento, para começar a produzir conteúdo mesmo assim. Só que, claro, sempre adaptando a realidade dele, ao cargo que ele exerce hoje, enfim. Então você sempre precisa ir adequando isso à sua realidade, mas não deixar de produzir conteúdo, não deixar de trazer informação para as pessoas, de disseminar o conhecimento, porque, gente, vocês não têm noção do tanto de pessoas que podem ser impactadas pelo conhecimento que você vai disseminar, pelas informações que você vai trazer. Eu já recebi feedbacks assim maravilhosos de pessoas que não tinham conhecimento sobre determinada situação, por exemplo, sobre pensão alimentícia, sobre guarda de filhos e tudo mais, e a pessoa fica super agradecida porque você trouxe aquele conteúdo. E é muito importante enfatizar que você produzir conteúdo na internet, algumas pessoas têm a ilusão de que, se eu for produzir conteúdo, se eu for entregar de bandeja, as pessoas não vão querer me contratar. As pessoas, enfim, não vão valorizar meu trabalho, não sei o que e tudo mais. Isso é uma ilusão, tá? E aí, isso é outro gatilho mental, inclusive, que é o gatilho mental da reciprocidade. Quanto mais você produz conteúdo, quanto mais você agrega valor, você, enfim, traz informação para as pessoas, mais elas vão te ver como autoridade, e isso vai ser revertido, vai ser convertido em mais consultas para você, em mais contratos fechados, você vai ser mais requisitado para palestras, para eventos e tudo mais.
Então não se engane, não caia nesse engano de que eu não vou produzir conteúdo porque senão ninguém vai querer me contratar, ninguém vai querer marcar consulta comigo, ou porque, sei lá, porque já tem muita gente fazendo isso e tudo mais. Não é dessa forma. Isso muitas vezes a gente coloca isso como um obstáculo porque, na verdade, no fundo a gente tem medo de produzir conteúdo, a gente tem medo de colocar a nossa cara à tapa. Então não caia nessa enganação, porque você vai ver quando você começar a fazer esse conteúdo da forma correta, enfim, pegando todas as dicas que eu tô passando aqui pra vocês nesse Instagram, vocês vão ver o quanto isso vai trazer um impacto na vida pessoal e na vida profissional de vocês. Eu digo pessoal também porque você vai estar realizando um projeto pessoal seu, porque a carreira não deixa de ser um projeto pessoal nosso também, né? A gente quer a carreira dos nossos sonhos, a gente quer construir uma carreira de sucesso que nos traga uma satisfação pessoal também. Então não é só a carreira pela carreira, tem também um quê de realização pessoal. Então, no mais é isso, pessoal. Eu recomendo muito que você, da forma que você está hoje, seja se você é estudante, seja se você é advogado em início de carreira, ou se você já tem algum tempo de carreira, ou se passou muito tempo parado, quer voltar, enfim, comece a produzir conteúdo. Comece a produzir conteúdo, comece a criar a sua audiência, defina qual é o seu público-alvo. Enfim, vá utilizando essas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Baixem os nossos 2 e-books, tá? Tenho 2 e-books agora, que vocês podem baixar pelo link da nossa bio, que é o e-book de Instagram para advogadas, com os primeiros passos para você profissionalizar o seu perfil. Esse e-book foi um queridinho na minha conta profissional, que é @AmandaGomesALB. Eu tinha lançado esse e-book em maio, foi assim um sucesso. Eu mandava um por e-mail e não consegui mais dar conta. E aí agora eu reformulei o design e também a forma de download, que agora é muito mais prática, muito mais rápida. Você vai no link, já baixa lá e tudo mais. E, além disso, tem um outro e-book que vocês já conhecem, mas para quem ainda não baixou, por favor, faça isso, que é o de 30 dias de conteúdo para redes sociais de advogada. Para você não vir mais com aquela história de que você não sabe o que é que você vai postar, que você não tem ideia, que você, enfim, não tem criatividade, porque lá tem 30 ideias de 30 dias de conteúdo e que vários deles você vai conseguir multiplicar para muitos outros dias, certo? Vocês vão ver, vocês vão entender quando vocês baixarem o e-book o que é que eu quero dizer com isso. E aí, se você não é advogada ainda, você vai adaptar algumas ideias que estão lá no e-book para a sua realidade, mas não deixar de produzir conteúdo, porque eu tenho certeza que o conteúdo que você vai produzir vai impactar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. E isso, gente, é impagável, isso é maravilhoso. E é claro, no começo o conteúdo não vai ser tão bom ainda, porque você precisa ir melhorando, se aperfeiçoando. Pode ser que os primeiros vídeos que você grave não fiquem tão bons, pode ser que os primeiros textos que você escreva ainda não fiquem tão bons, as primeiras artes que você vai fazer usando o aplicativo que eu recomendei, do Canva, pode ser que no começo não fique muito bom, mas a experiência é um acúmulo ou seja, quanto mais coisas você se propõe a fazer, mais experiência você vai tendo. E aí você vai melhorando a sua produção de conteúdo, isso vai trazendo uma prospecção de clientes para você e assim você consegue a tão sonhada prática da advocacia que muita gente fala que ainda não tem, tá bom, pessoal? Bom, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida a respeito desse assunto que eu tratei aqui. Eu sei que hoje eu me empolguei um pouco, acho que eu falei assim muito rápido, mais rápido do que eu costumo falar. Normalmente eu falo bem devagar, assim, né? Mas hoje eu falei já mais assim, mais rápido. Bom, vamos ver aqui se alguém deixou mais alguma pergunta. Eu acho que perguntaram aqui no começo se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva. Vai ficar salva no nosso IGTV e também eu estou colocando no YouTube agora. Nós temos eu tenho um canal no YouTube há muito tempo que estava um pouco parado e aí eu tô colocando os vídeos daqui também no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje.
Caso tenha ficado alguma outra dúvida, algum questionamento que você não queira colocar aqui no público, você pode deixar no meu direct, a gente pode conversar para você tirar suas dúvidas. E eu espero que vocês aproveitem os conteúdos que nós estamos postando aqui nesse Instagram, porque tem muita coisa, gente, tem muito conteúdo já, apesar de pouco tempo de funcionamento aqui nesse Instagram, mas a produção de conteúdo tá assim intensa. Tô trazendo muitas informações para vocês, então espero que vocês utilizem bem a favor de vocês, que vocês utilizem bem e coloquem a mão na massa para vocês começarem realmente a produzir, criar conteúdo e a prospectar clientes, alavancando a carreira de vocês, enfim, criando a carreira do sonho de vocês, né? Então, muito sucesso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram aqui da nossa live de hoje. Deixem as suas dúvidas em relação ao nosso tema de hoje ou em relação aos outros temas que a gente já abordou aqui. Deixem sugestões do que vocês ainda querem ver aqui nesse nosso perfil, que eu estou sempre transformando as dúvidas de vocês em conteúdos para mais gente. Então, muitas dúvidas acabam se tornando temas para lives, acabam se tornando temas para posts, porque a dúvida de uma, com certeza, é a dúvida de muitas outras jovens advogadas que estão aqui me assistindo. Então, muito obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, né? Nossa semana já está chegando ao final. Eu não sei o que é isso, que o tempo tá passando tão rápido. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho, que tá passando muito rápido. Então é isso. Vamos aproveitar o tempo ao nosso favor, não é? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.